Boa noite a todos. São 9 horas e sejam todos bem-vindos nessa live. Deixa eu ver. Nós vamos começar. Hoje o tema dessa live é um tema bastante interessante, porque é do ocultismo à verdadeira igreja, e nós vamos ter no fim um lindo testemunho com a Deise. E então sejam todos bem-vindos, tá? Para a gente começar, deixa eu só olhar aqui. Vamos começar então para a gente ir fazendo a nossa oração. Eu gosto de fazer a oração do Divino Espírito Santo, porque ele nos ilumina. Tá bem? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Vão ter perguntas no final, tá bom, gente? Se der tempo, eu acredito que vai dar. E primeiro eu vou começar então com uma palavra. Eu vou pedir que vocês peguem, quem puder, a Bíblia. Quem não puder, escuta de verdade, né? Escuta com o coração, e eu vou então proclamar. A palavra é do livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 15. Vou repetir. Livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 15. Vamos começar com ela. E como eu disse, a gente vai ter a Deise depois, mais tarde, para falar um lindo testemunho sobre isso, tá bom? Acho que eu vou ler aqui nesse daqui que é mais fácil. Vamos lá, versículo 9 do capítulo 18. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti estas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoeiros e os adivinhos, e a ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará entre os teus irmãos um profeta como eu, e é a ele que devereis ouvir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em primeiro lugar, uma palavra dura, uma palavra cheia de coisas importantes para a gente ver. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de fazer com vocês era meio que tentar entender, né, o momento que essa palavra foi colocada. O livro do Deuteronômio, ele é o quarto, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, é o quinto livro da Bíblia. O livro do Deuteronômio, é o quinto livro. E ele vai se dar numa situação em que Moisés, né, que vou falar assim rapidamente, ele está tirando o povo do Egito
levando para a terra prometida, e nessa terra existem pessoas, povos, que ele diz que são devotos dessas coisas que ele proíbe o povo dele que vai chegar lá de fazer igual. Então, amarra isso que eu falei, esquece, deixa aqui no cantinho, e vamos então começar rapidamente, essa mania, mas é importante. Vamos começar rapidamente a gente ter uma visão geral do que eu vou falar, que seria, deixa eu tirar aqui, peraí, uma visão geral, deixa eu botar aqui, da Bíblia não, mas desses 5 primeiros livros. O que eu quero dizer? Eu vou diminuir numa frase o que eu quero dizer, já começando para sintetizar, para a gente poder chegar onde eu quero. Nosso Papa João Paulo II, nosso Santo Papa João Paulo II, ele tinha uma maneira de falar sobre a história da salvação que eu vou usar hoje aqui, para resumir bastante o que eu quero dizer. Ele dizia que a história da nossa salvação, que está aqui, ó gente, toda ela contida aqui na Bíblia, ele dizia que que a Bíblia, a história da nossa salvação, né, a Bíblia também, é uma sucessão de alianças, um monte de alianças de Deus conosco, com nós, os homens, a humanidade. Ele dizia que a história da salvação era isso, um monte de alianças sucessivas que Deus fazia com os homens. Essa aliança era quebrada em algum momento por nós, nunca por Deus, por nossas infidelidades, e novamente Deus passava um tempo e conseguia fazer nova aliança. Eu vou dar um exemplo só do primeiro livro, por exemplo, que é o Gênesis, que todo mundo conhece essa historinha que eu vou repetir aqui. A história de Adão e Eva. Deus cria o universo, cria o mundo, tudo que nele há, né? As águas, as terras, os peixes, né? Tudo que neles há, nos mares, nos céus. E ele faz a obra-prima da sua criação, que é o homem, no caso Adão, e uma companheira à altura, Eva. Então, acima de toda a obra de Deus, a obra-prima de Deus somos nós, os homens, né, e mulheres, os homens. Então, o ser humano é a obra-prima de Deus. E ele, então, pega esse ser, o Adão e a Eva, nossos primeiros pais, essa história que Deus conta como que para crianças, né, porque nós somos as crianças de Deus, e ele conta dessa forma, que ele cria tudo, né, coloca eles num lindo jardim, o jardim do Éden, e eles podem tudo, eles dão nome aos bichos, a todas as coisas da terra, as plantas, aos peixes do mar, às aves do céu, eles reinam acima de todos eles, e eles então dão nome a tudo, e eles podiam fazer tudo, iam viver ali felizes, na aliança com Deus, né, bem alegres, e Deus só fala uma coisa para eles, olha, tem uma árvore ali, né, no meio, só dela que vocês não podem comer, o resto pode tudo. Vocês podem mandar em tudo, comer de tudo, vão se saborear com tudo. E ele conta essa história no Gênesis de uma forma muito mais linda, eu estou contando como que para crianças, para a gente poder ir rápido, mas todo mundo sabe essa história. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a mulher, que a Eva, vai se aproximar da tal da árvore proibida, e ali ela vai ser seduzida por uma serpente que estava na árvore, que vai convidá-la a provar do fruto daquela árvore. E Eva vai cair, Eva vai provar. E não só isso, mas Eva também vai levar para o marido, enfim, os dois vão pecar. Ok? Todo mundo me acompanhou até aqui, né? E aí o que vai acontecer? Um rompimento da primeira aliança de Deus com a humanidade. Ali a gente chama de pecado original, quando corta esta aliança. Dali para frente, né, vai ter como que, vamos chamar de uma escuridão, um apagão, como a gente quiser falar, até a nova aliança que ele vai fazer com um homem. Então eu já estou indo lá para a época de Abrão. Vamos falar Abraão, mas era Abrão ainda. E Abrão, então, vamos supor que Deus está lá no alto dos céus, vamos imaginar essa cena, e ele olha assim para o mundo, e ele vai ver o quê?
ele vai pensar, puxa, eu preciso muito refazer a aliança com os homens, com a humanidade, mas não estou vendo como. Preciso de alguém que me ouça, alguém que tenha um coração que se abra para mim. E ele vai encontrar no Abraão esse coração. Ele vai se apresentar para Abraão numa certa determinada tarde. Abraão vai acolher aquela voz que fala com ele, reconhecer que aquela voz vem de um ser superior, vem de Deus, e vai começar um caminhar com Deus. Deus vai tirar aquele Abraão lá do caldeus de Ur, né? Hoje em dia o Irã, naquela região, e vai convidá-lo, falar, Abraão, venha comigo, eu vou te levar para uma terra prometida, eu quero que você venha comigo, seguir uma estrada. E Abraão prontamente vai, né? Não vou falar do livro, nada da vida de Abraão, é só para a gente compreender o que são as alianças que Deus foi fazendo. Então, para resumir mais ainda a história, nós tivemos 3 alianças muito importantes, né, com 3 homens muito importantes da nossa história, da nossa salvação. E 3 que todos nós conhecemos. Foram várias alianças, como o Papa João Paulo muito bem falou. Mas existem essas 3 que são como que a base, o esqueleto do corpo. Aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi e, no fim, a aliança com Jesus, né? Que vem por meio de Jesus, a nova e eterna aliança. Não vou falar de nenhuma delas, é só para a gente poder compreender o que é aliança. E o que é uma aliança? A aliança é um combinado, vamos dizer assim, é um pacto. Acima de tudo, de fidelidade. Então, para a gente entender rápido, aliança, né, de casamento, eu tô até com a minha já de bodas de prata aqui, precisa ter fidelidade. Ah, mas então, quando não tem fidelidade, a aliança é quebrada? Sim, se você quebrou, você pode reconstruir? Claro, deve. E foi isso que Deus fez com a gente, né? Ele reconstrói as alianças, e eu falei esses 3 aqui, né? O Abraão, o Moisés e o Davi. Gente, essa leitura do Deuteronômio é nesse contexto que a gente está falando, histórico. Mas, como eu disse, né, e li aqui, a gente vai reler de novo, é o Senhor também convidando a cada um de nós a fazer esta aliança conosco. Por quê? Desculpe. Por quê? Porque Deus fala, depois que veio a última aliança, que é com Jesus, ele vai falar diretamente a cada um de nós, e não mais através de profetas, e não mais através de reis. Não, ele vai falar diretamente com cada um de nós, não é? Então, para isso, ele, desde aquela época, ele põe regras de fidelidade. E aqui, conforme a gente leu, eu vou pegar esse versículo aqui, que é o versículo 13, que diz assim, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Como a gente pode ser inteiramente do Senhor teu Deus? Quando a gente obedece às regras desta aliança, entendeu? Quando a gente obedece às regras dessa aliança, a gente procura ser fiel. É claro que a gente não consegue totalmente, Deus sabe disso, Ele tem misericórdia de nós, graças a Deus. Mas a gente faz um esforço, a gente tem o desejo. É um texto que fala aqui claramente sobre adivinhos, deixa eu ler de novo, sobre... Deixa eu pegar por aqui que é mais fácil. Peraí. Adivinhos, né? Ele fala de agouros, fala de feiticismo, espiritismo, adivinhação, invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Ora essa, por que será? Hoje, na leitura do Evangelho, foram as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança que Jesus fala no sermão lá na montanha, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é isso? É exatamente isso aqui. Os pobres em espírito são aqueles que precisam, que necessitam, que dependem de Deus. Abraão, quando foi chamado para sair da terra dele e conhecer uma terra nova, vamos colocar como a nossa vida. Vem comigo, né?
Eu vou te guiar na sua vida e você vai ser fiel às palavras que eu for te dizendo. Abraão não pediu, não quis adivinhar se ia ser assim ou assado, não se apegou a futurólogos, a adivinhos. Não, ele foi confiando apenas no Senhor, que é o que ele vem nos convidar essa noite. A gente vai terminar essa noite ouvindo um lindo testemunho, como eu disse. E esse salto, esse pulo do gato, digamos assim, esse salto na fé, cada um de nós é convidado a fazer nos dias de hoje. Por quê? Porque a Bíblia, ela, como eu volto a dizer, ela não é apenas um livro histórico, mas é o livro que fala da nossa salvação. Por isso que o mundo inteiro venera, assim, todo mundo tem respeito, todo mundo entende que a Bíblia é um livro especial. Ela é um livro que fala toda a história da salvação da humanidade. Parece que está tudo aqui, né? Ela conta a história da nossa formação. É como se Deus contasse para a gente como fomos formados, de onde viemos. Vejam, quando Deus se apresenta a Abraão, e vai depois fazer aliança com ele, como eu disse, ele precisava apenas do quê? De um coração que o ouvisse. Ainda hoje é assim. Deus precisa que no meio desse Rio de Janeiro, né, ou do Brasil, ou do mundo, onde você estiver, você seja esse coração, você seja o Abraão. Porque tudo que está aqui, que aconteceu e que a gente lê, né, como se fosse uma coisa assim, distante da gente, mas não é. Por isso a gente rezou para o Espírito Santo no início. O Espírito Santo traz para a nossa vida. Tudo está aqui. Se você for ver, você tira todas as lições aqui da Bíblia. Como Abraão fez, ele confiou em Deus. É como tipo, segura na mão de Deus e vai, aquela música. Foi isso que ele fez. Abraão era perfeito? De modo algum. Abraão não era perfeito. Tinha milhões de defeitos, milhões de coisas. Mas ele tinha, assim, ele queria preservar essa aliança. Ele tinha esse desejo. E é isso que Deus vem pedir para nós essa noite. Deixa eu ver aqui. Ele vem pedir isso para nós. Acima de tudo, essa fidelidade ao que ele fala. Ele diz aqui em algum momento que, por exemplo, astrologia não existe? Não, ele não diz isso. Ele diz aqui que adivinhos não existem. Deixa eu olhar por aqui que é melhor. Não existem? Não fala isso. Ele apenas manda que a gente fique longe disso. Ele não está dizendo se existe, se não existe, se é bom, se não é. Não está falando isso. Ele está falando para ficar longe disso. A você, deixa eu pegar a frase aqui, quer ver? Ele chama de abominação. Ele diz que expulsa diante de ti, daquele povo, essas nações, esses outros povos, porque eles fazem essas abominações. Ele diz, dá uma ordem, serás inteiramente do Senhor teu Deus, né? E ele vai dizendo que não quer que a gente faça essas práticas. Vamos ligar isso às bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que dependem unicamente, somente de Deus, desta aliança com Deus, e fazem da sua vida esta aliança com Deus. Eu vou falar aqui mais uma coisa. Tem uma palavra que diz que a fé sem obras é morta. Parece que não tem nada a ver com isso, pois tem tudo a ver com isso. Porque qual é a grande obra da sua vida? A sua própria vida. Você tem que começar a dar passos para que a sua vida demonstre que você vive e quer viver nessa aliança com Deus. Então, você vai fazer obras na sua vida que vão te levar para essa aliança, que vão fazer você ser fiel a essa aliança. Então, estou dando um exemplo bem simples, né? Eu estou namorando, né? Estou namorando, arranjei uma moça, um rapaz e estou namorando. Uma das obras que eu vou ter que fazer na minha vida, de primeira, porque eu estou namorando, é ser fiel a essa pessoa que eu estou namorando. Já começa por aí. E por aí vai. São muitas obras que você vai fazer na sua vida. Então, quando você olha a vida de uma pessoa e você vê que aquela pessoa se esforça para viver
aquela aliança que ela tem com Deus, você vai reconhecer, mesmo sabendo que ela é pecadora, que ela se esforça, que ela não é perfeita, mas você vai reconhecer o desejo daquela pessoa, aquela obra, a vida daquela pessoa, uma obra que você vai dizer, realmente aquela pessoa está tentando viver aliança com Deus. E Deus, mais para frente, em Moisés, ele vai dar 10 mandamentos que toda a humanidade conhece. Parece que esses 10 mandamentos ficaram cravados assim na alma de todo mundo. Todo mundo sabe que não pode roubar, que não pode matar, que não pode desejar as coisas alheias, que não pode dar falso testemunho, que tem que honrar pai e mãe. E todo mundo sabe que, acima de tudo, tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo mundo sabe disso. Por mais que a gente finja que não sabe, essa lei é como se fosse impressa na nossa alma. A gente sabe. Enfim, a gente tem como viver, né, as coisas que Deus nos pede, cada um no seu degrau, sem ninguém julgar ninguém, né, mas cada um fazendo o seu esforço, pequeno, grande ou médio, para conseguir viver essa aliança com Deus, sabendo que, acima de tudo, né, para viver essa aliança temos que ser inteiramente do Senhor, nosso Deus. Ele fala claramente que conosco não deve ser assim. Bem, eu só dei uma introdução, eu quero deixar a Deise contar o testemunho dela, muita gente pode se identificar com o que ela vai falar, deixa eu ver se ela já está aí. Peraí. E que a gente possa, no nosso coração essa noite, trazer para a nossa vida aquilo que realmente Deus quer falar para cada um de nós. Cada um sabe o que já fez, o que vai ter que renunciar, o que pode. O que já fez, o que vai ter que renunciar. Então, vamos mostrar a Deise aqui. E pelo testemunho dela, né, vamos aprender muitas coisas e trazer para a nossa vida, porque é isso que importa. Oi, amiga, tudo bom? Deise. Oi, querida. Boa noite. Tá me escutando? Tá muito bom, tô te escutando direitinho. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, pessoal que tá aí. Ansiosos para te ouvir. Eu vou deixar você falar, fale à vontade. E eu queria só falar o seguinte, os últimos minutos, assim, a gente reservasse, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, né, pra gente, se der para esclarecer, e deixar uns finalmente pra gente falar com as pessoas que entraram, tá bom? Tá bom. Ok? Oi, Maria. Deus te abençoe e te ilumine. Tá bom, Claudinha. Obrigada. Bem, eu ouvi tudo que a Cláudia falou e realmente a questão da obediência ao que Deus nos pede é uma coisa que eu não fiz, né? Embora tenha sido criada numa família católica, batizada, com primeira comunhão, crismada, não de forma que... pela ignorância mesmo, né? Desobedeci porque era uma família tradicional, tinha valores e princípios cristãos, mas era uma família de BGE, não era praticante, né? Depois que eu fiz a crisma, a gente só ia à missa por conta do que era necessário, o que o padre lá, o catequista, mandava todo domingo e tal. Mas eu lembro que eu tinha minha devoção à Nossa Senhora, eu rezava o Pai Nosso, eu lembro de rezar Ave Maria, novinha, eu lembro da minha comunhão, mas não tinha essa prática, né? E quando eu fiquei mais na adolescência, depois da crisma, com 15, 16 anos, a gente começa a ter vários outros objetivos, e quando a gente meu objetivo naquela hora era para entrar para a faculdade, eu também era atleta, né? Eu fazia ginástica rítmica, fiquei muitos anos treinando muito, e a minha vida ficou num automático só, né? Porque era muita coisa que eu fazia, e eu entrei no piloto automático, eu não tinha mais vida com Deus, eu não tinha, assim, eu tinha alguma coisa vida com Deus, aí acabei não tendo mais nada. E aquilo esse ritmo, né, tendo entrado para a faculdade, treinando todo dia, competição,
e um mundo de uma vida mundana, no sentido, não é mundana, mas é do mundo, né? Com as coisas normais, entre aspas, né? Quando a gente está vivendo normal, como se fosse coisas comuns, todo mundo faz, se divertir, festa, né? Que para mim era tudo isso muito normal e que não tinha nada demais. Não tem, mas daquele jeito, sem Deus como eu estava, eu abri uma brecha enorme, né? Para que as coisas acontecessem coisas para eu me desviar mais ainda de Deus. Porque aí é que o demônio entra, né? O demônio vai na nossa brecha, nosso afastamento. E ele é muito sedutor, né? Como Eva caiu, nós somos todos Evas tentando não ir até o fruto proibido. E eu fui muito seduzida no sentido de que na adolescência mesmo, eu tive contato com muitas amizades que me levaram... Era natural deles, como a minha era católica, natural deles outras religiões, e acabei me aproximando do ocultismo. Era muito, ainda é muito comum o católico, que não é assim meio praticante, então, acaba que quando tem algum problema, você acaba recorrendo a coisas mais instantâneas. É como se você quisesse um remédio mais rápido. E, de acordo com o que eu sabia, que a catequese foi péssima, por isso que eu caí nisso tudo, né? Não foi bem feita, porque se tivesse sido bem feita, enfim. Também da minha fé também, que era fraca, né? Mas eu sempre buscava a Deus. Tanto que eu buscava a Deus... eu nunca me vi em outra religião. Eu não me considerava católica, mas também não me considerava fora da católica. Se alguém me perguntava se você é católica, você que religião é? Eu sou católica. Entendeu? Era como se eu tivesse uma carteirinha eu comprado para participar de uma religião que era aceitável, mas que eu negava. Eu negava a questão dos 10 mandamentos, aquela questão da salvação, né? Porque o Deus que se diz Deus teve que sofrer daquele jeito, e por que todo mundo tem que pegar a cruz e chegar até e carregar com ele. E quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a ter contato, porque eu era muito tradicional, assim, conservadora. Eu tinha muito princípio moral, né? Então foi isso que me sustentou também. Meu pai era muito cão de guarda, era jovem, chamava muito atenção e acaba que você fica muito seduzida pelas coisas, né? Um elogio ali, uma vaidade aqui, e aquilo vai te seduzindo, e aqui é bom, quem não gosta de ser elogiado, né? E acontece que o demônio me seduziu por essa questão da vaidade, né? Da estética, né? E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter uma outra visão de mundo, no sentido daquele que eu sei o familiar, eu fui para um mundo social de faculdade, que a gente vê que faculdade é para doutrinar. Eu quase fui doutrinada mesmo. Não de certa forma 100%, mas eu fiquei com os vieses assim completamente, no sentido de independência de homem, sabe? Direitos, luta pela igualdade social, que mulher não tem que ter aquela prole toda, sabe? Apesar que eu ficava com o pé assim quando eu falava de aborto. Quando eu entrei na faculdade, quando eu falava que era virgem, eu comecei a ser zombada. Aí, o que aconteceu? Eu não queria ser rejeitada, mas também eu tinha feito um trato com meu pai. Meu pai é muito conservador, ele falava, Deise, olha só, se você namorar até 18, a partir dos 18 anos, eu te dou um carro. Ele me comprou, eu só namorei depois de 18. Eu era muito obediente, muito comportada, eu nunca dei trabalho para minha mãe. Eu sempre fui uma menina, uma moça, que não deu trabalho, não bebia, não me drogava. Eu era assim, quando eu comecei a namorar com 18 anos, meu pai me permitiu, eu namorei sério, aí entrando na faculdade, eu comecei a ter esses pensamentos, né, marxistas, né, feministas,
me afastando de Deus, porque eles mesmos diziam que a religião católica era uma coisa opressora, né? Então eu comecei a ver vislumbrar um outro mundo, que eu queria felicidade aqui, sucesso E rápido? financeiro, independência, rápido, e autossuficiência, intelectualidade, sabe? Eu me considerava uma pessoa bem-sucedida. Quando então eu comecei, no meio da faculdade, eu comecei a ter uns vazios. Eu comecei a não ficar mais bem como eu era, porque eu não tinha dado problema até então, e nem tinha problema. Eu era uma menina feliz. Quando eu lembro da minha adolescência, eu me considerava uma pessoa feliz. Assim, tranquila. Tinha os problemas, mas nada demais. Mas a partir dos 18, 19 anos, eu comecei realmente a ter problema. Foi aí E que você hoje, sentiu o desejo de sim. buscar algo fora do que você estava acostumada? Não, Como eu que já foi? estava. Eu já estava. Porque quando eu me dei conta que eu estava precisando de alguma procura, alguma busca, eu buscava a Deus, eu queria consertar isso, eu queria uma cura para isso. Eu sabia que alguma coisa espiritual, porque todo mundo falava, você é mal olhado, isso aí, sonhei com você, você está com encosto, tudo era Qualquer assim. problema as pessoas falam isso, né? É uma coisa Ah, meio essa menina tem comum. muita inveja, É. tem muita inveja em cima. E eu ali, tudo que eu me empenhava para fazer, era tudo muito sacrifício. Eu vivia com dor de cabeça. Eu, quando ia treinar, nossa, mil problemas. Minha menstruação ficou assim, que eu nunca tinha tido problema. Começou a dar problemas terríveis, terríveis. Eu tinha cólica, tinha dor de cabeça, e aí eu passava mal. E aí eu tinha faculdade, começou a ficar uma rotina. Eu fazia muita coisa, acordava às 6 da manhã, ia para a faculdade, depois tinha piano, tinha o treino, ia E para o inglês, vivia no automático. Então eu me enchi de coisas a fazer e o espírito, a minha mente, meu ser, a minha alma ficou vazia. Então daí, 18 anos em diante, e com as amizades que eu tive na época que as pessoas tinham contato com o ocultismo, começaram a me aconselhar, né? Não, vai lá, que você, nossa, ela vê tudo, resolve e tal. E eu comecei a frequentar. Frequentava muito, até a ponto de qualquer coisa que eu fizesse, eu ia lá, na que botava. E não me contentava com uma só. Eu ia na que botava adivinhação, né? Ou por cartas, tarô, ou búzios, sei lá o quê. Depois eu ia para uma outra coisa, e você aí tomou gosto sempre para ficar sabendo o seu futuro, é isso? o futuro. Isso é. Eu gostava de saber o que ia acontecer, o que ia ser bom, tudo bem. Aí o que acontece? Tinha coisas Ó, que fazer um falavam bem coisas para diferente, mim. só um parênteses, bem diferente de Abraão, tá? Ele não ficou consultando ninguém, ele obedeceu a Deus e confiou nele. Ele foi um homem pobre de espírito, continua. E Sim, ele era sim, rico, tá? Ele era sim. um sheik E, rico. sim, mas eu não estava preocupado com a questão de dinheiro, nada disso. Eu queria, sim, eu tinha muita vontade de casar, ter família, sabe? Meu sonho era ter família. O meu trabalho era, mas não era. Eu optei por educação física, que eu era atleta, então eu gostava muito. Então, eu comecei a frequentar essas coisas. E gostou, Frequentei você e gostou. gostei porque acertavam as coisas. Sim. É como Porque a eu disse, não invocação. disse que não existe, É, ele só mandou a gente ficar sim, longe. Ele não E disse, não aí, existe. Falou, fiquem sim, mas longe. sim. A gente, na época, a gente não sabe do que se trata. Depois, hoje, depois de 17 anos. Não, isso não. Isso eu tinha 18 anos, Deus me livre. Não precisa Mas falar os anos, não. não precisa. Mas então, hoje a gente sabe que a invocação aos mortos, até há a possibilidade, o Senhor permite alguns santos É, de terem, mas a maioria, o próprio exorcista Gabriel Amorf, que já falecido, ele fala, aspas, na minha opinião, tudo é demônio. E quando eu na minha primeira conversão, que foi em 2004,
quando eu tive os meus primeiros casal de diretor espiritual, eles falavam para mim, Deise, tudo que você frequentou, você só conversava com o demônio. É, E aí, porque você abre uma caixa de Pandora, né? Você sim, abre para o mundo espiritual, sim, e no mundo espiritual tem Deus e sim. o anjo que A caiu do minha céu. alma, Acabou. a minha alma, a minha alma de Deus foi dada para o ocultismo, Pois é. para os anjos decaídos fazerem a escravidão, que essa é a luta do demônio aqui na Terra, Você, acabar com o ser humano, né? você ficou quanto tempo, depois que você começou, você ficou quanto tempo com essas pessoas que ficavam falando o seu futuro e te dando palpite? Há uns 6 anos, 7 Você anos. pagava por isso ou não? Não, pagava, às vezes pagava e às vezes não. Por exemplo, tinha uma amiga, tá? A gente dava o quê? Uma contribuição. Geralmente são pessoas muito pobres, as que eu frequentava. Nada de. Eu sei que hoje tem coisa de cabala, essas coisas assim, bem. Mas não. Era assim, pessoas No humildes. teu A caso gente era vê humilde, que, você dava uma contribuição. sim, eu dava contribuição, mas quando tinha que fazer trabalho, Hã? trabalho pesado, minha filha, você está muito carregada. Então, mas ela não falava de mal. Eu acreditava que eu estava, só faltava dizer assim, você está possuída? Tô. Porque eu estava muito mal. Eu estava E os, e muito os, mal. os Eu me trabalhos é sentia o quê? triste. Eu me sentia Você, muito triste, vazia. Sabe? Eu fazia, eu não deixava de fazer as coisas, mas eu me sentia muito triste. quer dizer O que que, que eu você, só um fazia? parênteses, você Eles. estava indo e não estava melhorando a sua tristeza, o seu Não vazio, melhorava. não Não melhorava. melhorava. Não melhorava. Piorava cada vez mais. Então, com essas primeiras pessoas que eu fazia, que foi a coisa mais pesada, que foi até uns 25 anos, isso foi quase 7 anos. Então, até 24 anos mais ou menos, que eu frequentei certas pessoas, né? Instituições ali formadas, era lá no estado do Rio, eu ia, minha mãe me levava, minha mãe Sua mãe desesperada, querendo sabia, viver minha então. cura. Não, a minha mãe me levava, o meu pai sabia. Todo mundo aceitava, porque queriam me ver bem. Ninguém chegava, Daisy, nunca ninguém chegou, nossa, você vai para essas coisas. Nunca ninguém me chegou e falou para mim, não vai nessas coisas, que isso só piora. Nunca. Eu só ouvia o contrário. Não, tem um aqui melhor, esse não é bom. E aí eu fazia trabalhos de. Eu tinha que comprar coisas horríveis. A minha mãe, a gente tinha que ir para o centro sabe, aquelas casas lá no centro da cidade, aquelas cambucas. Eu entrava num quarto, eu tomava banho. Eu tomava banho de lá das ervas, vestia as coisas, né? E tudo muito, assim, precário, sabe? Como eu estava, assim, escravizada, que eu era incapaz de questionar, sabe? Eu estava tão, sei lá, Deus permitiu, mas também foi a minha escolha, né? Então tem coisas que eu me lembro, meu Deus do céu, como eu fui capaz disso. E aí eu vi, hoje, eu sou muito grata, eu sou apaixonada pelo meu Deus, por Jesus, porque eu vejo eu Você, fui, você ficou quanto eu quanto fui no tempo, fundo então? do poço. Você foi nessa busca sua de Deus, digamos assim, né? Do seu infinito, do espiritual. Você foi e ficou quanto tempo? 18, 28, 38. Foi de 18 a 44 anos. Você está brincando? Foi tudo Então, isso? 20. Sim, Caraca! sim. E como, agora vamos na parte boa. Como é que você deu o clique que você saiu Não disso? dei. O que que aconteceu? Como é que foi Então, isso? Foi um bem, dia você quando a acordou? gente não vê. Não, não. Não. Ó, a gente, quando não vai É uma pelo amor, escravidão isso. sim, foi uma escravidão. Eu tive 4 depressões. Nossa.
porque eu não fiquei só nisso. Depois eu fui para coisas mais que eu vi que aquilo não dava resultado, a coisa mais primitiva, né? Aquele espiritismo mais primitivo não dava certo. Eu comecei a cultuar coisas mais light, nova era, esoterismo, Nossa. mentalização transcendental, Uhum. né? Mentalização positiva, com Lauro Trevisan, É aquela que aqueles você não cursos. precisa fazer nada, que Deus está dentro de você e você entra em alfa, Isso, ômega e sei lá o quê, não é? E aí você isso, manda energia para fulano, ciclano e isso, beltrano e esquece isso, de rezar, não reza terço, não isso. faz nada, só fica mandando energia. Aquelas, Eu conheço pessoas que se sabe? perderam assim. Não, eu fui para Jorei, fui para Nossa, todas as, nossa, para todas as, você eu buscou em estudei todos os tudo, cantos. todos os campos. Você tem uma ideia, quando eu consultava numerologia, depois eu estava na astrologia, fiz o nome dos meus filhos na numerologia. Você estudou em escola católica? 3 anos no São José. Nunca ouvi nada de igreja Da católica, nunca Tijuca? nada. Ninguém nunca te É, contou que isso não podia. Ok. não, não, não. Então, o que aconteceu? Eu não fui pelo amor, eu fui pela dor. Eu passei por muita coisa no meu casamento, porque, claro, com isso tudo, ele quer acabar com o casamento. Nós tivemos crises horríveis, né? Tive muita aprovação no meu trabalho, muita. Para você ter uma ideia, eu querendo contribuir para o orçamento da casa, em 95, meu filho, O eles seu eram trabalho, pequenos, você trabalhava, você era professora de educação professora de educação física. física, eu era personal trainer, né? A gente, no início, logo que começou o personal trainer, fui uma das primeiras, e junto com outros professores, não tinha nem Conselho Federal de Educação Física ainda. E aí, logo depois, eu fui convidada para fazer uma academia, para montar um estúdio personal, primeiro da Barra da Tijuca, que acabei cedendo, porque eu queria ajudar mais. Porque a educação física não era nada nos anos 90, né? Então, Verdade, era verdade. complicado. Então, eu tinha que ter porque eu achava que o nosso orçamento era muito pequeno, e eu queria dar um bom estudo para os meus filhos e tudo. E aí, acabei investindo nisso. E isso estava E começando e estava dando certo, né? As pessoas estavam começando. sim, só que eu tive a infelicidade de que o meu sócio, ele era uma pessoa completamente desequilibrada, sabe? Ele era viciado quimicamente, ele era uma pessoa dependente química e ele era um bom profissional, mas não trabalhava porque ele estava sob... Eu não sabia, porque eu só conhecia ele profissionalmente, eu não sabia do dia a dia dele. Nessa época que você estava abrindo, você ainda estava então no ocultismo, buscando um monte de coisas. Sim, sim. Quando eu montei a Quando é que academia, te eu deu ia um lá. clique? O meu clique simplesmente foi quando eu vi que pela profissão Deus não me pegou, pelo casamento Deus não me pegou, foi pegar pelo meu filho. Porque quando eu montei a academia, meus filhos eram pequenos, entre 8 e 9 anos de idade. Eu tinha uma padaria de luxo. Eu saía de casa às 5 horas da manhã na Tijuca, vinha para a Barra da Tijuca, chegava às 11. Uma criança de 9, 8 anos de idade, 2 meninos, a mãe saiu de casa. Eu ficava o dia inteiro, inclusive sábado, e chegava e ficava exausta. Eu Com via certeza. eu via o que eu estava enfrentando. Eu via que eu estava dia a dia definhando, dia a dia. Bem, para encurtar bem a história, eu tive uma crise, um surto. Eu tive depressão profunda, não queria sair da cama. E eu tive que procurar remédio, né? Médico, ajuda profissional Estava mesmo. E exausta aí, a também no base de corpo, né? remédio, Acaba a sim, energia tudo, do corpo. tudo, tudo, tudo. E aí, com o remédio, aquilo foi me dando. Eu ia trabalhar, mas no automático, sabe? Um robô. Eu virei um robô. E aí tive um dia que eu ia para o trabalho de manhã cedo, eu comecei a chorar. A chorar, 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 chorar. E aí eu não tive coragem de ir para o trabalho, voltei, dei meia volta, peguei as Américas, eu chorava, estava chovendo nesse dia muito. E aí eu fui.
Fui parar em Angra dos Reis, chorando. Nossa! E fiquei lá, parada numa rua, até escurecer. Que isso, Bia? Era 2004 isso. Tinha um celular acabado de lançar, né? Era muito, aquele tijolão, né? Às vezes não pegava. Eu só sei que tocou da minha bolsa. Era minha mãe. Minha filha, onde você está? Não sei que, preocupado. Quando ela falou, teus filhos estão preocupados. Quando ela falou, teus filhos estão preocupados, aquilo... Aí eu já tinha chorado tanto, 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 que aí eu estava mais calma, eu voltei. Aí no dia seguinte eu lembro que eu peguei o carro para ir levar eles. Eles já estavam com 13 para 14 anos. E aí eu levei eles no Alfabarra, no Clube Alfabarra, para fazer luta de boxe no clube. E aí eu ia voltar para casa e resolvi não voltar, porque eu queria ficar sozinha. Eu sempre queria ficar sozinha, porque eu não estava aguentando me ver na minha realidade. Então eu caí em chorar, eu parei ali no Alfa Barra, onde tem a Nossa Senhora da Vitória. Sim. Eu não sabia que tinha ali uma igreja. Não frequentava, não sabia. E aí, o que aconteceu? Eu parei num lugar que eu parei de frente para a igreja. Mas eu não sabia. Eu dei a volta, assim, chovendo, parei. E naquela hora eu parei, eu comecei a me questionar. Eu comecei a chorar e falar alto, como se eu estivesse falando com o Deus. Ali eu tive uma... Puxa, meu Deus, por quê? Eu sou uma mulher honesta, eu sou uma mulher decente, nunca quis mal a ninguém, nunca fiz mal, nunca roubei, nunca desejei o mal de ninguém. Eu trabalho, faço tudo que eu tenho que fazer, sou uma boa mãe, sou uma boa esposa. Eu sei que eu fiz um monte de coisa errada e não deu certo, mas eu não tenho culpa. E naquele momento, eu comecei a questionar Deus. Onde está você? E você estava Eu falando com sempre ele. Ali tive... ele falou com você, se abriu o Sim. coração. É isso mesmo. E eu falei, onde é que você está? Onde você está? Eu te busquei em todos os lugares. Você não existe. Aí foi quando eu ouvi uma voz interior. Eu chorava e eu estava batendo no volante, que eu estava dentro do carro. Aí aquela voz veio muito forte. Você me procurou em todos os lugares. Só faltou na sua igreja de origem. E você estava de frente para ela. Olha, na mesma hora, foi tão forte que aquilo eu parei de chorar. Foi um impacto para mim. Meu Deus, eu fiquei assim olhando para o lado, para ver se tinha alguém falando comigo, que foi muito forte. A voz Naquela que hora, Abraão ouviu de Deus e achou boa. era uma segunda-feira. Era o dia que a igreja estava aberta. Foi quando eu olhei na frente, tinha parado, estava chovendo, eu vi uma luz. E eu olhei, era a igreja Nossa Senhora da Vitória. Eu fechei o carro, eu saí e fui andando até lá. Porque foi muito forte. Porque eu ficava assim, será? Eu falei, realmente eu busquei tudo. A minha igreja de origem, será? Sabe, eu estava assim, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, era um grupo da Renovação Carismática. Ah, E aí a Maria Lúcia e Vital vieram me receber, foram os meus primeiros diretores espirituais, eu agradeço muita coisa. No início eles foram uns pais e mães, um pai e mãe para mim, com toda a doçura, porque eu precisava ter entrado pela renovação, porque eu estava extremamente contaminada. Então eu tinha que passar por um processo de cura e libertação muito grande, além das questões psicológicas que me levaram. Porque o que acontece? Vem, primeiro é espiritual, depois chega num ponto que reverbera no corpo, reverbera mal também. Quando reverbera coisa boa, mas também reverbera mal quando você está mal assistida. Então, eu tinha muita coisa para fazer, sabe? muita cura, muita libertação, muita muita sessão, renúncia.
Você deve ter Muita feito muita sessão de cura, renúncia. libertação, muita Então, oração de perdão, de aqui nesse renúncia. ponto do seu testemunho, eu quero pegar um pedacinho para dizer assim, refazer a aliança que você Isso, fez lá no isso eu seu estou fazendo batismo. assim, sim, eu estou fazendo um resumo bem resumido, né? Porque Claro, claro, até porque já são 9h50, é, a gente. é, Mas justamente o que você está falando é exatamente isso. Porque a aliança, quando é quebrada, porque aqui está tudo igual. sim, Toda vez que a humanidade se afastava de Deus porque pecava, Deus ia lá, fazia de novo, né? sim, A aliança, eles sofriam sim, escravidão, invasão, um monte de coisas ruins, até eles se voltarem de sim, novo para Deus, porque esses 10 mandamentos, que no caso eram os primeiros, né? Hoje em dia a gente pode dizer o que Jesus nos trouxe, a aliança que ele nos trouxe, só nos deixa livres para o sim. amor, para a felicidade, não é? Para viver momentos difíceis ou não, mas sempre com paz, porque eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. E num caso desse, você estava assim, Eu perdida. estava muito, muito, muito no fundo do poço. Muito, você não tem ideia. Então, eu vejo a mão de Deus, um carinho, porque eu era muito Muito. Você parou em sensível frente à igreja. espiritualmente, muito sensível espiritualmente. Diziam que eu era médium, que eu tinha. Eu realmente, eu tinha muita sensibilidade. Eu escutava. Meu pai faleceu durante esse período. Eu era muito jovem, tinha 29 anos. Eu escutava os passos do meu pai. Eu escutava muitas coisas. E pegou no meu filho mais novo. Meu filho teve problemas seríssimos. Eu levei a ele ao hospital espiritual. Tomamos coisas consagradas. Meu filho teve síndrome do terror noturno, síndrome do terror noturno para a ciência, que parecia meu Jesus amado, sabe? Era de chorar. Eu chorava quando eu via ele toda noite, tinha crises de correr pela casa inteira gritando, com 6, 7 anos de idade. Ai, olha. Então, eu vejo hoje, agora, porque depois desse dia que ele falou para mim, você não conhece, você não me buscou na igreja de origem, daí em diante não dá para entrar, porque é outras Claro, lives, estou é imaginando, muita porque aí coisa. vem toda a vida da É, é, reconstrução, né, da aliança, sim, a purificação, a mas o que purificação, as eu vejo, tribulações. isso, eu vejo a mão tão carinhosa, porque ele me botou de um jeito na mão. Eu hoje vejo, meu Deus, eu ofendi tanto a Deus. Eu fui tão rebelde por tantos anos. Eu vivi quase a minha vida inteira, 44 anos quando eu me converti, eu estava assim, meu Deus, eu vivia, eu fiz tudo que eu queria, você ainda me recebe. E ele me Isso é deu tão tanta bonito, né? consolação, É é tão tanta bonito de Deus. consolação. Ele nos quer, ele nos É ama. tanta, sim, é tanta consolação, é tanto carinho, tanto mimo, como fala Santa Teresa, é tanta mercê que ele faz, na oração, sabe? E eu vejo o caminho, eu vejo os sinais que ele dá. Né? Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu me considero uma pessoa super feliz. Tenho Eu, problemas? Um monte. ô Mas Deise, eu não. você não sabe o quanto foi bom para todos nós, para mim, acho que para todo mundo que participou aqui ouvindo o seu testemunho, porque com certeza a gente vai ter que continuar numa outra live, você vai Sim, contar com... Porque foi muito bom você botar como que, apesar das tribulações, né, a gente sim. vê no seu rosto, todo mundo te conhece, né, aqui na paróquia, o tanto É. que você é uma pessoa de Deus, que você transmite paz, que você o ama, Tento, né? né? Hoje em dia você podia dizer o que você faz na igreja, né? Você hoje é ministra. Hoje sou ministra da Eucaristia e faço parte do apostolado da oração, mas já fiz muita parte da renovação, grupo de oração, uns 8 anos, lá na Nossa Hora da Vitória. E a sou aluna do padre Paulo Ricardo, Ah, que um homem, um beleza. padre Maravilhoso. que abriu meu horizonte, sabe, Acho que para do Brasil inteiro Deus. Dom Henrique Soares também, também. são padres que tenho no coração, no coração. Olha, eu queria agradecer a todo mundo para a gente não perder, porque daqui a pouquinho vai parar.
Então, Tá. queria agradecer a todo mundo que está sempre com a gente, a Adrianinha, a Tânia também, minha cunhada, Carla, Paulo, Paula Almeida, Fernando Machado, Jorginho, Jorge, Zenaide, tanta gente, né? Agradecer a todos vocês, agradecer especialmente você, Deise, que foi muito bom o seu testemunho. E quem sabe numa próxima a gente vai continuar ouvindo agora o Eu que depois, a agradeço. melhor parte, né? A gente ouviu Eu que toda a parte, agradeço. não é? Eu que agradeço a você, Cláudia. Foi um convite surpresa, né? Naquele Foi, dia que né? você me Surpresa, chamou. mas assim que é bom, né? Tá bom. Eu queria falar que amanhã, aqui na Agradeço a todo mundo também. aqui Aqueles que eu no, conheço e não conheço também. Eu não sei nem, eu não sei ver, eu não sei ver. Não sou muito ligada ao Instagram, não. Mas tudo bem. amanhã nós vamos ter aqui o diácono Melquisedeque. Acho que muita gente conhece ele. Ele vai estar aqui numa live com o Marcos, aqui no canal, no mesmo horário, 9 horas. Então estão todos convidados, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe, dê uma santa semana Deus para abençoe todos todos nós. vocês. Muito obrigada, Deise. Tá bom. Valeu. Tchau. Beijinho, Claudinha. Fiquem com Deus todos. Tchau. Tchau, muito obrigada. De nada. Eu agradeço. Deus te abençoe.